E aí pessoal, seja bem-vindo ao novo vídeo aqui do canal Orquidário Teste. É um vídeo que o pessoal pediu para a gente fazer. Infelizmente já está no final da floração da Catileia Varneri, né? Já é os últimos exemplares floridos aqui no nosso orquidário. Mas ainda eu acho que vale a pena devido à grande solicitação do pessoal lá que segue a gente no canal, né? Então a gente selecionou os últimos exemplares floridos no orquidário. Aí o pessoal perguntou sobre replantio, época certa de replantar, essas coisas todas, né? Lembrando que a Catileia varneri, né, é uma planta que eu considero de fácil cultivo, né? É uma planta que tem uma coloração tipo semialba, albensis, concolor, amesiana, cerúlea, semialba, né? Tem uma variação muito grande de cor. Essa espécie deu uma melhorada, porque antigamente a gente tinha muita plantinha cansada, que eu digo assim, que tava aquela coisa bem fraca de forma. Hoje a gente tem, olha, uma albensis dessa aqui, cruzamento nosso aqui, muito legal, né? É uma planta que a gente gostou demais, um colorido muito, mas muito interessante. Esse cruzamento a gente fez aqui, foi Santa Teresa, foi um cruzamento com aquela Santa Teresa famosa, né? Foi um sibling, então uma plantinha de um colorido bem legal, gente, bem legal mesmo. Uma planta que é um vegetal bem robusto, fácil cultivo, eu acho. Originalmente você acha ela de 100 metros até 800 metros de altitude. No Espírito Santo, Minas, norte do Rio e sul da Bahia. Então é uma planta que vegeta bem. Aconselho para quem é iniciante ter essa planta, plantinha que gosta de luminosidade e umidade. Uma planta eu gosto muito pelo robustez do vegetal. Olha a folha quando ela está bem tratada, olha o tamanho dessa folha, do bulbo, né? É uma planta assim que a gente indica muito para quem é iniciante. Tem algumas coisas que a gente viu de certo e errado aqui no cultivo da Varneri. Ela gosta muito de vaso plástico. Você tem que ficar atento, igual aqui, ó. Como ela cresce muito, se você não colocar um peso, uma brita um pouquinho maior aqui embaixo para dar um peso, ela tomba fácil, tá vendo? Por causa do crescimento da folha, que é um pouco exagerado. Igual aqui, ó. Vou mostrar aqui embaixo, ó. Qualquer coisinha, ó. É muita folha. E aí, aqui foi colocado pouca brita embaixo. O vaso está muito leve. Acho que provavelmente tem isopor aqui embaixo. Então, aconselho a colocar um vaso mais pesado ou um vaso um pouco mais reto, com uma base embaixo um pouco maior, para não ter esse problema. Quem gosta de utilizar muito isopor tem que ficar atento, porque realmente cai numa facilidade muito grande pelo tamanho das folhas do vegetal, né? A gente aconselha, assim que possível, a retirada dessa parte da folha que está morta, né? Limpar isso tudo, porque isso aqui é danado para ter cochonilha, pulgão, fungo. Então fazer uma limpeza geral nessas folhas. Isso aqui é muito importante na varnete, tomando cuidado sempre com a gema embaixo, né? A parte de baixo aqui, com a unha, esses negócios evitar de machucar e retirar toda a parte da palhada, que a gente chama, né? Que é essa parte que envolve a folha quando está crescendo. Não recomendo tirar verde, galera. O ideal é tirar a folha, a palhada quando ela estiver seca. De preferência igual estava aqui, que aí sai fácil, tá vendo? Ó, você pega, puxa, sai, ó, tá vendo? Né? Então é um conselho que eu dou. Outra coisa que eu falo é o seguinte: o interessante da padronização dentro do orquidário em relação aonde que se planta e o substrato. Ó. Essa daqui é um corte de uma planta nativa que eu comprei há um tempo atrás. Ela veio de Santa Maria do Jetibá. Ela estava plantada na brita e casca de arroz e pinos, sem umidade nenhuma. Aqui no meu orquidário ela sentiu demais da conta. Inclusive hoje, no final do vídeo, a gente vai replantar essa planta por causa da quantidade de calor que tem. Ó. Aqui já fica bem pesado por causa da quantidade de brita, né?
eu gosto muito da Varneri são os labelos. Olha, labelo é uma coisa à parte, né? Olha que coisa linda a coloração, olha só, né? Então olha que mesmo uma planta igual essa aqui que já está passando, né? Uma tipo, você vê um tom muito legal, um formato bem interessante. Essa planta aqui é uma planta que eu gosto muito, né? O pessoal antigamente, mais antigo, o cara que me vendeu essa planta é um cara mais antigo, considerava isso como concolor mosca. Na realidade é uma classificação que eu acho que é tipo já, né? Mas é uma planta bem legal, bem interessante e o cara que me vendeu alega que é uma planta nativa. Mas é aquele negócio, aqui no meu orquidário, esse tipo de substrato, pela forma que eu irrigo, não está indo bem. No caso, quem utiliza esse substrato mais seco, normalmente na época de calor tem que molhar todo dia. Aqui no orquidário a gente está molhando nesse calor um dia sim, um dia não, ou molhando de 2 em 2 dias. Então a planta sentiu devido à não padronização do substrato. Esse é um substrato muito seco, a Varneri é um pouco mais exigente em água, então aqui a gente, não é que o substrato é ruim. Para você usar um substrato seco desse nas plantas, você tem que molhar praticamente todo dia no verão que tá, né? Então aí tem que tomar cuidado, olha a diferença da planta na mesma bancada, olha a diferença de vegetal, claro, aqui é um corte, né? Aqui também é um corte, ó, vou mostrar dois cortes para ficar mais fácil. Vocês entenderam? Aqui é um corte de uma nativa antiga, que é a Santa Teresa. A flor já está passando, aquilo que eu digo, nós estamos no final da floração. A gente está fazendo esse vídeo a pedido de algumas pessoas que nos solicitaram. Olha o vegetal dela no substrato mais úmido. Olha a diferença, foi comprada da mesma pessoa. Olha a diferença de vegetal, né? Estão na mesma bancada, a quantidade de luz é a mesma, mas você vê, é significativo o visual. Aqui eu acho que ficou seco demais e eu não fiquei tão atento porque vieram na mesma época os dois cortes. Esse aqui enraizou mais rápido, esse aqui com um pouco de dificuldade de enraizar. Isso pode ser também característico da planta, mas de uma forma geral é um substrato que eu aqui no meu tipo de trato cultural não utilizo. O meu tipo de substrato é um substrato mais úmido um pouco, coloco um pouco de esfagno, aqui não tem esfagno nenhum, aqui é só brita, casca de arroz e pinos. Então eu achei muito seco. Aqui já tem brita e pinos e esfagno, você vê que a planta foi melhor. Claro, sempre lembrando a vocês, tem que ver como é a forma que você conduz o seu orquidário. Se você é aquele que joga água de manhã à tarde, esse tipo de substrato com esfagno já não é bom para você. No meu caso aqui, que eu molho 3 a 4 vezes por semana, esse substrato aqui deixa um pouco a desejar em relação à umidade. Mesmo sendo vaso plástico, a umidade não ficou 100%, não ficou legal. Ó, aqui tem uma que tem brita, esfagno e casca de pino e macadame. Olha o vegetal, cara. A diferença é significativa. Aqui é uma planta de primeira floração que a gente selecionou. Ela abriu meio imprensada, mas você consegue ver que é uma planta de um padrão de coleção. Essa aqui, inclusive, a gente vai selecionar para virar matriz no futuro, fazer uma touceira bonita, que ela tem um crescimento muito rápido. A outra pergunta que tivemos aí, qual é a hora certa de realizar o replante? No caso aqui, essa aqui é uma hora certa de realizar o replante, sendo que considero tipo de plantio dessa forma aqui para minhas condições errado. Então eu estou vendo que a planta está sentindo, eu vou fazer um replante. Nesse caso aqui também está na hora de fazer o replantio, porque ó, já chegou na borda do vaso, o vaso está muito pequeno em relação ao vegetal, já é um bom indicativo que a gente tem que realizar o replantio, galera. Então, igual essa daqui. Esse aqui, nesse caso aqui, você pode fazer. Se você é um cara que está com tempo suficiente para fazer, pode já fazer o replantio, porque já chegou muito na borda do vaso. Mas também você pode esperar mais uma floração, mais uma brotação.
Isso aí vai muito a critério de você. Quem gosta de replantar, tá com tempo, eu até aconselho a colocar num vaso um pouco maior e falo da seguinte forma, um replantio sem muito dano à planta, porque ela está indo bem, então o substrato está bem, então você tira com o maior cuidado possível e faz um plantio sem muito dano, sem cortar raiz, essas coisas todas. A gente vai mostrar aqui, passo a passo agora, o replantio. Então, um outro lembrete, ó, sempre, ó, retirada toda essa palha aqui, ó, tudo que está solto, o ideal é retirar. Aqui eu não vou tirar aqui porque ela está amarrada aqui, mas na hora que eu replantar, você vai ver que a gente vai retirar tudo esse substrato, essa palha, essa parte seca da palha, né? A Varneri é uma planta que aqui no orquidário ela começa a florir no meado de setembro para frente, flora em setembro, outubro é o auge de floração, até início de novembro. Novembro, aí aqui já cai muito, final de novembro, do dia 15 para frente diminui quase 90% a floração das Varneri. É uma ou outra só que flore depois do dia 15. Dezembro quase nada de floração, uma ou outra coisa fora, vamos dizer assim, fora mesmo da época, mas isso é raro de acontecer. A gente vai mostrar agora para frente nesse vídeo uns 2, 3 tipos de replantio de Varneri, né? Porque foi pedido de vocês. Lembrando que a Varneri responde muito bem a adubação. A adubação que a gente utiliza aqui é Basacout Mini 6M. Eu jogo de 6 em 6 meses, né? 6M porque ele fica 6 meses liberando adubo para você, para a planta. E uso o Floresce para ajudar na floração. O Floresce eu uso todo mês. No verão, lá nos meses mais quentes, 2 ml por mês por litro de água. No inverno, que eu considero inverno aqui, um mês mais frio, é junho e julho, aí eu jogo 1 ml só. Mas eu faço essa adubação com Floresce de janeiro a dezembro, entendeu? Não paro, jogo essa dosagem, não sigo a recomendação do fabricante, que é 5 ml por litro de água. No verão uso 2, no inverno 1, para você ajudar. Como eu uso o Basacout é um adubo muito completo, então eu não tenho a necessidade de usar a dosagem máxima do Floresce em relação às minhas plantas. Essa adubação está indo muito bem e recomendo. Temos aqui uma nativa das antigas, que é a Santa Leopoldina, uma mesiana. Temos um atipo aqui, que ele chama mosca, concolor mosca. Antigamente se usava muito esse termo aqui na região. Hoje não é, eu não acho correto, aqui seria um atipo mais clara. E aqui nós temos uma albensis, que para mim é um atrativo à parte a cor. Tá ok, galera? Agora a gente vai preparar aqui para fazer os replantios para você. Um abraço, vamos que vamos. Se gostou, compartilha. Tiver alguma pergunta pelo WhatsApp 27 999 4235 23. Como eu disse anteriormente, galera, a gente vai fazer um replantio. A gente vai fazer, na realidade, 3 tipos de replantio. Esse aqui eu chamo um replantio sem, mais tranquilo, ou sem corte drástico, sem tirar corte. A gente simplesmente vai tirar desse recipiente e passar para outro recipiente. A gente usa vaso plástico. Você pode usar um mais profundo, quem preferir, ou uma cuia. Só lembrando da cuia é o seguinte, tem cuia que ela tem a base aqui, ó, muito estreita. Então eu aconselho a você jogar um pouco mais de brita para ter peso. Porque eu vou replantar essa planta, ó, tá vendo? Ela cai com muita facilidade. Porque o peso dela tá todo num lado só. É uma planta que eu selecionei para a minha coleção, né? Uma planta que eu gostei muito da cor dela. E aí você vê pelo vegetal que o substrato tá bom, você não tem que substituir o substrato. Vou fazer esse demonstrativo para pessoa igual eu, que não quero esperar, quero aproveitar pela quantidade de plantas que eu tenho. Já estou mexendo, selecionando, já deixo pronto para eu apreciar a floração do ano que vem. Você pode tirar a flor, nesse caso, como é um plantio não tão drástico, eu nem vou retirar a flor, tá ok?
Eu estou até pensando em fazer um cruzamento com uma outra planta nesse padrão. Então aqui a gente vai escolher, ó, a gente vai olhar, ó, eu atualmente, por falta de espaço, eu estou utilizando muito esse vaso aqui. Ele é um vaso bastante drenado, olha a quantidade de furo. Ele é um vaso que as plantas maiores assim estão indo muito bem nele. E como ele é mais profundo, você consegue colocar uma quantidade maior de brita embaixo, né? Então vamos lá, vou pegar aqui, ó, vou colocar praticamente 1/3 do vaso de brita, tá ok? Essa brita é a brita de construção que a gente acha que fácil para comprar. Aí aquela limpeza que a gente já fez, uma limpeza prévia, né? Você molha, sai muito fácil, ó. Retiramos toda a palhada que tinha nos bulbos, para não ficar nada para alojar inseto, doenças e pragas, né? De uma forma geral. Lembrando, eu molhei em água corrente na torneira, eu molhei bem o substrato. Para que isso? Para você conseguir tirar mais fácil daqui de dentro, sem danificar as raízes. Quanto mais molhado ele tiver, se você quiser deixar ele de molho uns 5 minutinhos, se você tem só coleção, não mexe com plantio em grande quantidade, aconselho. Aí a dica que eu dou, você segura nas folhas, com cuidado, é claro, e dá aquela apertada básica. Ó. Só de apertar você vê que ó, já tá saindo, ó. Porque tá molhado, facilita bastante, ó. Olha aqui, ó. E outra coisa, ó, a gente mostra, a gente utiliza Basacoat Mini. Ó o Basacoat aqui, ó. Ele não queima a raiz você olha que tá visualmente viva, é uma raiz que está num padrão excepcional, não tem necessidade de troca do substrato. Tá ok, galera? Se o substrato, se a raiz estivesse toda morta aqui, aconselharia a tirar todo o substrato. Aí a gente vai pegar dessa forma, acoplar aqui dentro do vaso, ó, para facilitar, vou colocar aqui para filmagem, ó. Chega aqui, apoia o máximo a parte traseira da planta no canto do vaso e com muita calma a gente preenche o restante nosso aqui com muito cuidado com o nosso substrato, né? O substrato que a gente utiliza aqui. Aí a gente coloca, vai apertando com o dedo até preencher 100% do espaço, né? Não, o cuidado de não tampar o rizoma, né? Porque você pode, se você afogar as folhas aqui, ó, tá vendo? Deixar sempre livre essa parte aqui, ó, que a gente chama de rizoma. Muita gente tampa isso com substrato. É errado, porque provavelmente vai dar fungo, canela seca, aumenta muito a chance de aparecer fungo. Fez isso, literalmente, sem um plantio sem drástico, plantio tranquilo, você pode deixar, você pode utilizar a flor para fazer uma cápsula que não vai ter problema, que você viu que a gente não cortou raiz nenhuma, só fez um acomodamento, vamos dizer assim, da planta dentro do vaso. Lembrando aqui, sempre quando eu replanto, ó, eu gosto que fica de 2 a 3 dedos da borda do vaso. Então, ó, já não cai, um plantio que eu recomendo. Fala pra gente aí, você gostou ou não do plantio? Esse é aquele tipo de plantio que o substrato anterior tá bom, você só tá replantando ele porque o recipiente anterior, ele é muito pequeno e estava caindo, com qualquer coisa que ia mexer caía. Aqui, ó, já não cai, ó. Você pode bater no vaso, ó, balança, mas cair não cai, ó, entendeu? Então aqui é um plantio que a gente recomenda, que vai super bem e aconselho. Esse é aquele plantio tranquilo, vamos dizer assim, sem corte drástico e a planta não sente, a planta vai seguir a vida dela, vai ficar aí por mais uns 2 anos, com certeza, até ter a necessidade de um novo replantio. Tá ok, galera? E aí, galera, esse replantio 2, lembrando que o replantio 1 foi aquele plantio tranquilo, sem corte drástico, a planta não sente. O 2 aqui é a necessidade
do replantio não é porque o substrato está velho, é porque a gente padroniza dentro do nosso orquidário as plantas, porque aqui precisa de muito mais água do que eu jogo, porque eu não consigo ir planta por planta, só molhar aquela planta. Então aqui eu achei melhor a gente pegar e fazer esse replantio. É uma planta que normalmente não deveria ser replantada agora, por quê? Porque ela foi replantada há muito pouco tempo, só que ela não está indo bem. Então eu prefiro fazer esse replantio de correção nessa planta para não ter chance de perder ela. Por quê? Aqui ela não está 100%. Por ser uma planta das antigas, nativa, é uma planta muito interessante, muito legal, né? Para facilitar, como é aqui diferente da planta anterior, a gente vai esterilizar a tesoura. Aqui é álcool 70 puro, galera, que a gente utiliza. Tivemos bons resultados, não tivemos problema depois de a gente estar fazendo isso. Então é uma coisa que eu recomendo também. Mais uma dica aí para vocês que seguem a gente aí no canal. Se estiver gostando, galera, compartilha, deixa lá o joinha, o like e recomenda aos amigos orquidófilos que gostam, amantes da orquídea. Aqui é uma planta que já está com mais de 2 semanas, florida. Como eu vou replantar, para a planta não perder mais energia à toa, vamos à retirada da flor. Olha aí, ó, galera, outra coisa, quando você deixa, ó, fica cheio de água aqui, ó. Talvez seria interessante, podia ter mostrado anteriormente, você abrir essa espata seca para essa água sair. Normalmente fica muito acumulada, né? Uma plantinha, o cheiro, gente, de Varneri, acho que é uma das espécies aí, igual Valqueriana, mas a Varneri, o cheiro é maravilhoso, gente. A Varneri tem um cheiro assim, agradabilíssimo. É uma das plantas que eu adoro esse cheiro de Varneri. Então aqui a gente tirou, que ela estava amarrada. A vantagem, vaso plástico. Sempre falo, ó, dá uma apertadinha, né, galera? Ele vai embora, ele sai com uma certa facilidade, ó. Você vai, ó, tira o excesso, que eu já vou trocar mesmo o substrato. Nesse caso, a vantagem de estar plantado num vaso plástico é isso. Você consegue tirar o substrato com uma facilidade sem machucar as raízes existentes ou tendo danos mínimos, né? Então vamos tirar aqui com calma. Eu sempre utilizo essa técnica de, ó, dedada no negócio. Coloca aí, passa o dedo e vamos, que o substrato velho vai saindo sem trazer prejuízo à planta. Lembrando, nós estamos substituindo, porque o substrato utilizado aqui é muito diferente do meu, é muito seco e eu não molho todo dia. Então esse substrato não é adequado para o meu tipo de plantio. Quem gosta de molhar a planta todo dia, super recomendo. Vamos fazer aqui, vamos tirar ela com muito cuidado aqui. Eu vou abrir aqui para facilitar, porque as folhas são bem grandes, né? Então a gente vai tirar aqui. Esse toquinho que tá atrapalhando. Vamos lá. Aí, ó, que eu falo do plantio em vaso plástico. Uma das qualidades do plantio do vaso plástico no momento de replantio é isso aqui, ó. Você não danifica as raízes, galera. Então você consegue danificar o menos possível, ó, mostrando aqui que era um corte, tá vendo? Ó? Foi tirado de um corte, o cara tirou aqui, tinha um outro, tirou outro corte. Então esse corte foi adquirido em Santa Maria do Jequitibá. Aí lembrando aquela tática de retirada de toda a palhada seca, né, nas folhas. Para quê? Para não virar alojamento de insetos e pragas indesejados. Pulgão, cochonilha, né, e outros. Então você fazendo isso, é claro que você diminui a chance e você está vendo que se não tem uma canela seca, você consegue visualizar mais fácil a doença para atacar ela o mais rápido possível, né? Aqui eu posso utilizar o mesmo vaso ou eu posso utilizar um vaso um pouquinho menor, tá vendo? Neste caso aqui, eu vou utilizar esse vaso um pouquinho menor, porque eu tô achando aquele vaso muito grande. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês de novo, ó. O vaso tá muito grande, ó. Passa, ó, mais de 5 dedos, 6 dedos até chegar à borda. E isso aí é perca de substrato,
até ela chegar aqui já passou da hora de replantar, então você tem que ter cuidado na escolha do tamanho do vaso. Eu sempre falo e levo para mim, quando eu plantava bonsai, o vaso tem que ser proporcional à planta que você está plantando dentro. Primeiro, para ficar um plantio mais bonito de se ver, a gente usa assim, ficar mais harmônico, né? Vamos utilizar o tripé, não tem doença, não tem nada. A gente, lembrando que esse replantio foi feito por não estar dentro dos nossos padrões do substrato. E vamos aqui, ó, vamos seguir aqui, colocar novamente, né? Para facilitar, como é uma planta de folha muito grande, o tripé, essa parte aqui ajuda muito a segurar as folhas, né? Aí a gente já colocou, lembrando sempre, plaquinha de identificação, muito importante para as plantas, né? Aqui tá como eu disse antes, ó, com color mosca, que é uma classificação que antigamente eles usavam muito e eu particularmente acho errado, mas não recrimino quem usa, né? Tem muita gente ainda usa, esse pessoal mais de idade, esses colecionadores mais antigos, usa ainda, mas não acho errado, eu acho que, vamos dizer assim, não conveniente, né? Para ser politicamente correto, seria um atípico, eu acho. Mais um colorido, uma planta das antigas, que eu acho muito legal. Ela melhora muito a flor, que vocês viram anteriormente. Lembrando, vamos colocar aqui uma quantidade boa de brita, para quê? A Varnéria, voltando a dizer, Varnéria é uma planta pesada, as folhas são grandes, então tem que ter um pouco mais de brita no fundo, para aumentar um pouco o peso. Cuidado com a galera que usa muito isopor. Se colocar muito isopor fica muito leve, ela tomba só na hora de molhar, ela já tomba, né? Então tem que tomar muito cuidado. Aqui a gente vai fazer, dar uma ajeitada nela aqui dentro do vaso, para a gente ver como nós vamos plantar ela, né? Voltando a dizer, primeiro passo que eu sempre falo, que tem que fazer no plantio de orquídea, é você identificar aonde que é a frente que está crescendo na planta. Pegar a parte de trás, ou muita gente utiliza a traseira, e encostar ela o máximo possível aqui, ó. Encostar ela o máximo possível na borda do vaso, para você aproveitar o vaso o máximo possível. A outra coisa aqui, ó, como a gente aproveitou 100% das raízes, que não estava doente, não estava nada, só foi mesmo uma substituição por falha no uso do substrato, aí a gente vai acomodar com cuidado as raízes todas dentro do vaso, para depois colocar o substrato. Aí a gente vai e vamos com o dedão lá, espalhar bem o substrato em todo o vaso. A planta vai super bem dessa forma. A Varnéria é uma planta que ela gosta de muita claridade, mas gosta de umidade. E é muito vantajoso você colocar esse dreno embaixo, que vai ajudar no peso e na drenagem, que é a brita que vocês viram lá, a quantidade que eu ponho, né? Então, estamos aí plantando. Vamos encher todo o vaso com muito cuidado, apertar com o dedo para não ficar a parte sem muito oca, né? Vamos dizer assim, bem plantado. Aí aqui a gente fez esse plantio, colocamos esse tripé. Vamos pegar aqui, como é uma planta de folha muito pesada, galera, para não ter problema na hora de molhar, a gente vai pegar aqui e amarrar as folhas no tripé para ajudar a diminuir o peso no vaso, né? Aqui tomando cuidado, passando 100% aqui. Aqui temos outro aqui para dar outra amarrada. Normalmente eu amarro em 2 ou 3 vezes. Aqui vamos amarrar direitinho aqui. Acho que 2 vezes é suficiente. Eu nem vou colocar o espetinho. Aí tá, ó, uma planta que provavelmente agora nas adubações vai responder melhor, vai ficar mais bonita, com certeza, dentro de um vaso. Olha aqui, aquele que eu sempre falo, é 3, 4 dedos da borda do vaso. É muito mais bonita de se ver do que num vaso grandão desse, não tem? Aqui você desperdiça substrato,
Aqui você desperdiça espaço dentro da sua estufa. Um vaso desse você pode ter um outro vaso no lugar. E olha a qualidade desse replantio, galera. Fala pra gente o que você tá achando, o que você tem dúvida. As dúvidas, gente, eu sempre respondo as dúvidas pelo WhatsApp, que vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Já falei anteriormente, então todo mundo já sabe. E aqui está um plantio bem feito para a gente recuperar essa planta, que com certeza, pela quantidade de raiz, vai ser fácil de recuperar. Sempre manter a identificação da planta, que é de suma importância. E aqui está um replantio bem feito que o Orquidário Teste recomenda. Agora a gente está falando sobre os replantio das Varneri. Esse aqui é o terceiro e último replantio que a gente vai fazer para vocês verem. A gente já fez um que é aquele mais tranquilo, que você só coloca e completa. Teve outro que a gente retirou o substrato, que estava com problema com a gente aqui devido aos nossos tratos culturais. E esse aqui é o replantio que passou da hora de se fazer. E o cachepô, a grande problema de você na hora de replantar, que você danifica muito as raízes, né? Mas o cachepô é maravilhoso. Quem tem coleção, não mexe com comercialização, eu indico. Claro, lembrando que eu acho mais fácil você cultivar a maioria das espécies dentro do vaso plástico, mas quem está fazendo isso hoje com cachepô e está indo certo, eu falo para não mudar. Se está dando certo, deixa lá, né? A gente, vou citar algumas coisas aqui. Essa aqui é um exemplar de uma Catleya Varneri tipo cara branca. O que seria cara branca? Tá vendo essa parte aqui, tudo do labelo aqui, assim, em volta aqui, é tudo clarinho, quase branco. Ela não tem essa mancha que é bem branca, bem mais do que essa daqui. É uma planta que eu gosto muito, eu não teria foto, né? Acabei esquecendo de tirar esse ano foto dela. Inclusive, esse corte que eu vou replantar hoje tem um dono já específico. O cara gostou demais dessa planta, uma Varneri cara branca. Olha, outra coisa, tá na hora de replantar, saindo um monte de raizinha nova, né? Olha, você vê até as pontas estão saindo raiz nova. Tem que tomar um pouco de cuidado na hora de replantar para não danificar essas raízes novas, né? Lembrando sempre, utilizar uma tesoura esterilizada. Voltando a dizer, eu utilizo para esterilização a tesoura com álcool 70. Eu acho já o suficiente. Antigamente a gente usava muito maçarico, mas conversando com algumas pessoas que me recomendaram, pessoas que mexem com limpeza de laboratório e tudo, acha o suficiente o álcool 70. Depois que eu comecei a utilizar isso, você tem um aproveitamento maior da tesoura, que não é barata essas tesouras, né? E você tem, eu não tive problema com contaminação. Então eu sempre lembro, pega, ó, borrifo de um lado, vira tesoura, borrifo do outro. Não tem necessidade de secar, já vi muita gente secando com pano, com negócio. Eu acho desnecessário, porque se de repente o pano que você está utilizando está contaminado, você simplesmente vai contaminar a tesoura. Só utilizo álcool mesmo. Então a gente vai tirar um aqui que foi vendido para um rapaz, tem mais um outro corte aqui, né, que na realidade a planta eu vou fazer 3 cortes essa planta, eu vou mostrar só o primeiro para vocês. Um vai continuar dentro do cachepô, porque a traseira vai ter para as frentes abrirem de novo, né, começar, que tem muita gema dormente. E quando você corta a frente, essas gemas dormentes, ela brota novamente para ter um corte a mais. Então essa toceira, olha aqui, ó, é uma toceira considerável. Vou fazer 3 cortes nela. Vou fazer o primeiro corte aqui para vocês verem. Vou escolher aqui essa frente, 1, 2, 3, 4 bulbos, né? Tomar cuidado aqui, ó, pedir para mostrar aqui por cima, que acho que fica mais próximo, ó. São 4 bulbos. Corto mais próximo do 5º bulbo. Os 4 bulbos vão sair. Então eu corto o mais próximo possível do bulbo que fica no cachepô, né? Tem que tomar cuidado, vai devagar. Aí o que eu faço? Eu venho, ó, cortando as raízes que estão agarradas no cachepô. Não adianta, tem que cortar com cuidado para não danificar nada, tirar o máximo de raiz possível, ó.
Aí eu já venho aqui na frente, ó, tiro o máximo possível e, ó, tiramos aqui. Viu que é fácil? Fácil também porque ele já estava praticamente todo ele por fora do cachepô, né? Aqui a gente teve um ataque de, provavelmente de lesma ou caramujo, tá vendo? Que danificou algumas raízes. E lembrando aquela coisa de sempre, né? A retirada de toda a palha seca. Gente, a gente está falando isso novamente porque é de muita importância. Fica repetitivo, mas aí fica gravado na mente de vocês a necessidade de você tirar toda essa palha seca para não ter problema no futuro com caramujo, com principalmente com pulgão e cochonilha, né? São duas coisas que nos traz muito problema, né? Vou colocar esse outro corte aqui para me facilitar o trabalho, né? Aqui eu escolhi esse tamanho de vaso, que vai ficar mais proporcional, e também foi um pedido do comprador, vamos dizer assim, né? Então, lembrando lá, coloca aproximadamente o primeiro terço do vaso com a brita para dreno e peso, né? E vamos aqui, ó, pegar, vamos acomodar aqui, ó, sempre lembrando que muito cuidado nessa hora, né? Muito importante. Como a gente tem aqui, vamos colocar uma camadinha de substrato aqui e vamos, ó, acomodar com muito cuidado o corte dentro do vaso. Não retirando as raízes, porque todas as raízes a gente verificou, todas as raízes estão vivas, né? Vamos só passar aqui com muito cuidado para não quebrar, para ficar uma coisa mais... É isso. Aí vamos... Então aqui, ó, tem que tomar muito cuidado com essas raízes. Ó, com muito cuidado, não apertar lá próximo para não ter quebra e não perder raiz nova. Porque aí já está adiantado, vamos dizer assim, esse replantio, né? Lembrando sempre, muito cuidado, ó. Tira isso aqui porque pode danificar a raiz. Tira aqui também. E vamos aqui, ó. Apertou direitinho. E aí, galera, lembrando sempre, eu utilizo muito amarrar a planta no tripé. Depois que ela tiver pega, você pode tirar, né? Não tem a necessidade de apertar muito, mas a gente utiliza muito esse araminho aqui, ele é bem flexível, né? Encapado, não traz prejuízo à planta nenhuma, então somente ajuda. Aí eu sempre utilizo aqui, ó, mostrar mais de perto, dou aqui, ó, uma, duas voltinhas, dou uma apertada e tá aqui bem replantada, né? Vamos colocar aqui, que aí facilita também, ó. E aí sempre faço assim para ficar um troço de maior qualidade, né? Vamos dizer assim. Sempre lembrando, galera, quem mexe com orquídea, principalmente os iniciantes, gente, vamos comprar planta identificada, vamos colocar a identificação, ó. Aqui tá aqui, ó, Catilé, Varneri, cara branca. A data que a gente replantou, dia 21, hoje aqui a gente está filmando 21/11/2023. Então a gente vai colocar aqui essa informação, sabendo que esse é um corte da minha planta original, da minha coleção. A gente vai fazer outro e quem sabe esse outro até pode ser de vocês. Uma planta que eu particularmente gosto muito, uma planta de flor grande, cara toda branquinha, uma tipo muito bonita. E tá aí. Aí, galera, fala pra gente o que você achou desse replantio. Outra coisa que eu falo sempre, galera, replantou o replantio, eu não adubo logo. Eu espero pelo menos aí uns 30, 40 dias para adubar. Tá ok, galera? Essa, claro, é uma coisa que eu faço aqui dentro do meu orquidário. É mais uma dica, né? E outra coisa, vem comigo, vou mostrar outra coisa que eu faço sempre quando eu acabo de replantar, principalmente plantas caras da coleção, plantas da coleção.
tá ok? Vem comigo. Vem aqui, o que eu sempre faço, como eu disse lá fora, que eu aconselho o pessoal a fazer. Quando você acabou de replantar, você tem a brita embaixo, que tem, mesmo lavada, ela sempre tem uma quantidade de sujeira, de pó fino, que não é interessante. O substrato também tem um pó, uma parte mais fina. Aí eu pego, ligo a torneira, meu amigo, ó. E olha como sai a cor embaixo, ó, da água, ó. Tá vendo? Ó, que ela vai ficar branca, ó. Quer ver? Ó, vou deixar molhar mais um pouco, que aí sai todo esse pó fino. E molha bem, cara. E outra, tem uma vantagem. Você tá encharcando o substrato e melhora muito. Olha, olha como já ficou branco. Ó, tá vendo? Ó, ainda tá sujo. Isso eu faço, gente, só na coleção, ó. Aí, ó, agora já tá bem mais claro. Quando ficou claro assim, desligo. E outra coisa que vocês vão ver aqui, ó. Como é um substrato muito bem drenado, com a quantidade de brita, com menos de 30 segundos ele para de sair água embaixo, porque a água já saiu toda. É muito rápido, tá vendo? Praticamente já só gotas, né? Vai aí, tá vendo? Menos de 30 segundos. Isso é um indicativo que sua planta foi bem replantada, um corte bonito que vai para um cliente nosso. E fala pra gente aí se você gostou ou não gostou. Se gostou, dá o like. Se gostou, compartilha. Indica o canal para os amigos. E vem aqui compartilhar nosso conhecimento com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta mais específica que eu não consegui sanar dentro desse vídeo, é só mandar pelo WhatsApp 27 999 4235 23. E meu muito obrigado e venha para a família Orquidade Teste.